Bom, então vamos para a nossa parte 2 das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos falar sobre ângulos notáveis, ok? Eu expliquei para vocês sobre as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, no triângulo retângulo. Existem infinitos ângulos, né? Infinitas aberturas, infinitas regiões, mas existem 3 ângulos que nós precisamos saber as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, de cor, para usar nos exercícios. Esses 3 ângulos a gente dá o nome de ângulos notáveis, e são eles o 30 graus, o 45 graus e os 60 graus. Então, como essa aula aqui, como eu disse a vocês, ela é bem completinha, eu vou explicar como se chega aos valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Na aula resumida, eu já vou deixar só os valores aí para vocês, ok? Então, vamos começar aqui com o ângulo de 30 graus. Vamos começar com o ângulo de 30 graus. Eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero, ok? Então, os 3 lados são iguais. Eu vou colocar aqui L, L, L. Vou traçar aqui. Bom, o triângulo equilátero, os 3 lados são iguais. Aí os 3 ângulos também são iguais e eles medem 60 graus cada um deles. Ok? 60 graus cada um deles. E eu vou traçar aqui esse segmento que, ao mesmo tempo que ele é altura, ele também é mediana, porque ele divide os lados, o lado em 2 iguais. Então eu tenho L sobre 2 e L sobre 2, e ele também é bissetriz, isso tudo porque o triângulo é equilátero. Então a altura forma 90 graus, a mediana divide os 2 lados, divide o lado em 2 iguais, e a bissetriz divide o ângulo em 2 iguais. Então eu tenho um ângulo de 30 aqui e outro ângulo de 30 aqui. Então, o que eu tenho, né? Quando eu faço esse corte aí, quando eu passo essa altura barra mediana barra bissetriz, eu formo esse triângulo aqui, ó. Vê se todo mundo concorda comigo. Eu formo esse triângulo aqui, ó. Onde aqui eu vou ter 60 graus, aqui eu vou ter L, aqui eu vou ter o 30 graus, aqui eu vou ter o H e aqui eu vou ter L sobre 2, ok? Bom, eu vou fazer aqui um teorema de... Aqui é 90 graus, ok? Eu vou fazer aqui um teorema de Pitágoras para eu deixar esse H, para eu sumir com esse H. Então vamos escrever aqui, ó, teorema de Pitágoras. L ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras. Esse aqui ao quadrado é igual ao quadrado desse mais o quadrado desse, ok? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Deixa eu tirar esse H aqui, ok? Então, L ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a H ao quadrado, que é um dos catetos ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado, que vai dar, então, bom, vamos seguir. Vou ter L2 é igual a H2, aí agora sim, que vai dar, então, L2 sobre 4, aplicando a propriedade distributiva, ok? Então, agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, vai dar 4. Então, aqui eu vou ter 4L2 é igual a 4H2 mais L2. Corto 4. E aí eu vou ficar com, jogando esse L2 aqui para o lado de lá, eu vou ficar com 3L2 é igual a 4H2. Ou ainda, para eu deixar o H à esquerda, 4H2 é igual a 3L2. Então, deixa eu subir aqui um pouquinho. Eu vou ter H2 é igual a 3L2 sobre 4. Então, eu vou ter H é igual a raiz quadrada de 3L2 sobre 4, que dá... Bom, esse L2 vai sair da raiz como L, o 3 vai ficar na raiz e a raiz de 4 é 2. Então, a fórmula da altura de um triângulo
equilátero, que também vai ser a altura desse triângulo, que vai ser um dos catetos desse triângulo, vai dar exatamente L raiz de 3 sobre 2, ok? Então, ok, o que eu vou fazer então? Para você não perder essa informação, vou deixar mais um pouquinho aqui. Então, eu fiz todo o Teorema de Pitágoras para chegar nessa fórmula. Realmente, esse não é o principal objeto do nosso estudo. Nosso estudo é chegar nos valores de seno e cosseno de tangente, de 30, 45 e 60, mas como eu disse, essa aula mais completa, eu vou caprichar nesses detalhes um pouco mais, ok? Então, vou apagar aqui, vou voltar para o meu triângulo, né? Eu vou voltar para o meu triângulo e eu já sei então, já descobri então que esse H é L raiz de 3 sobre 2. Então, beleza. Então, lembra que eu estou preocupado com o ângulo de 30 graus. Então, se eu estou preocupado com o ângulo de 30 graus, eu estou preocupado com esse ângulo. Então, vamos fazer as relações? Vamos fazer as relações. Ó. Opa, faltou coisa para apagar. Vamos fazer as relações. Eu vou apagar esse triângulo aqui também, para eu ganhar espaço para fazer as razões trigonométricas. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo seno. O que seria aqui? Olhando para esse triângulo retângulo que eu construí aqui, todo ele em função de L, o que seria, todos os lados, né, em função de L, o que seria o seno de 30? O seno de 30 seria cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é o cateto oposto? Está lá na parte 1, né, a fórmula, cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é o cateto oposto a 30? L sobre 2. E qual é a hipotenusa? L. Porque a hipotenusa é o que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, copiando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, aqui você considerar aqui sobre 1, você vai cortar, você vai achar que o seno de 30 é igual a meio. Então, nós já temos nosso primeiro valor de ângulo notável, que é o valor do seno de 30, nós estamos aqui no 30 graus, o valor do seno de 30 é meio. Sensacional. Vamos para o cosseno? Vamos para o cosseno. Vou fazer o cosseno aqui. Aqui assim, ó, cosseno de 30. Cosseno de 30 vai ser o quê? Cateto adjacente, que é o cateto que está do ladinho do 30, portanto esse. Então, L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é o L. Então, sobre L. A hipotenusa é sempre o lado que está de frente ao ângulo de 90 graus. Bora lá? Esse L aqui a gente pode colocar sobre 1, copia a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. Cortou, cortou. O que sobrou? Que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu já tenho seno de 30 meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Deixa eu fazer aqui umas marcações para que você possa se situar. Aqui está o seno, aqui está o cosseno, e fica faltando então a tangente. Vamos lá, vamos ver onde é que nós vamos fazer essa tangente. Vamos puxar um pouquinho aqui para baixo, para caber. Vamos lá, o que vai ser a minha tangente? Tangente de um ângulo é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, eu vou ter L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2. Observe que o oposto do 30 é L sobre 2 e o adjacente é L raiz de 3 sobre 2. O que a gente faz? Deixa eu fazer um negocinho aqui. O que a gente faz? A gente copia a primeira, L sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que dá 2 sobre L raiz de 3. Cortou, 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 cortou. Eu vou ter 1 sobre raiz de 3. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar raiz de 3 sobre 3. Então, pronto, eu tenho mais uma razão. Então, eu já tenho aqui, pessoal, do 30, eu já tenho seno, eu tenho cosseno
E eu tenho tangente. Qual que é o seno de 30? Meio. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. Tangente, raiz de 3 sobre 3. Então tá aí, seno, cosseno e tangente, ok? Ok. Bom, então vamos passar agora, vou aproveitar esse triângulo que eu tenho aqui no meio e eu vou passar para o ângulo de 60 graus. Porque eu já tô com um ângulo de 60 graus ali, tá vendo? Então já aproveitar isso, já vou passar para o ângulo de 60 graus. Então aqui eu vou mudar para 60. Então vamos trabalhar com as razões do 60 graus. O que acontece? Vamos começar aqui pelo seno. Seno de 60. O que vai ser? O cateto oposto a 60, que é esse, dividido pela hipotenusa, que é essa aqui. Então eu tenho L raiz de 3 sobre 2, sobre L, já vou colocar aqui, sobre 1, para eu poder o quê? Copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, e assim encontrar raiz de 3 sobre 2. Observe que o seno de 60 é o mesmo do cosseno de 30, porque o 30 e o 60 formam 90 graus, e a gente aprendeu que o cosseno e o seno dos ângulos complementares são iguais. Se os ângulos são complementares, quer dizer, se a soma deles é 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então nós já temos que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, ok? Vamos fazer o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente a 60, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que eu já vou colocar L sobre 1. Copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, e eu já encontro que o cosseno de 60 é 1/2, ok? Deixa eu fazer aqui aquela separação para te ajudar aqui a visualizar. Seno, cosseno. Eu vou fechar o 60 com a tangente de 60, que é o cateto oposto, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente a 60, que é L sobre 2. O que eu vou fazer? Copiar a primeira. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Copiar a primeira, que é L raiz de 3 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda, ficando 2 sobre L. Cortou, 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 cortou. Eu já tenho que raiz de 3, né, é a tangente de 60. Então eu tenho o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60, que é meio, e a tangente de 60, que é raiz de 3, ok? E aí, pessoal, para a gente fechar essa parte, eu vou trabalhar agora com o ângulo de 45 graus, que está aqui, e para eu trabalhar com esse ângulo, eu vou desenhar um triângulo, retângulo, isósceles. Ok? Então eu vou colocar aqui L, L, e aqui é 90 graus. Bom, esses dois ângulos aqui são ângulos de 45 graus. Por quê? Porque se o triângulo é isósceles, os ângulos são iguais. E aqui eu vou colocar o A. A gente normalmente utiliza a letra A para hipotenusa, eu vou colocar o A, mas eu preciso sumir com esse A, para ficar tudo em função de L, para eu conseguir cortar, para eu chegar nas razões que eu quero. Então o que eu vou fazer para isso? Eu vou fazer o teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras, eu vou fazer o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu tenho que A2 é igual a L2 mais L2, ou seja, A2 é igual a 2L2. Então A é igual a raiz de 2L2. Então A é igual a L raiz de 2. Logo eu tenho que a minha hipotenusa, em função de L, ela fica L, deixa eu voltar para cá, ela fica L raiz de 2, ok? Então, beleza. Para facilitar aqui para você enxergar, eu vou apagar esse meu cálculo parcial aqui do Teorema de Pitágoras
A gente já sabe que a nossa hipotenusa é L raiz de 2. E aí eu vou começar aqui trabalhando o seno. Acho que eu vou escrever o seno aqui, ó. Seno. Espera aí um minuto. Seno de 45. O que é o seno de 45? Você pode escolher qualquer um dos dois ângulos, né, de 45 graus. O seno de 45 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é essa, então eu tenho L sobre L raiz de 2. Ou seja, corto raiz de 2, perdão, corto L com L, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, eu tenho raiz de 2 sobre 2. Esse é o meu seno de 45, ok? Da mesma forma, o meu cosseno de 45 vai ser a mesma coisa, porque o cateto oposto e o adjacente têm o mesmo valor, a hipotenusa tem o mesmo valor, então eu vou ter adjacente sobre hipotenusa, faço o mesmo procedimento, e encontro também raiz de 2 sobre 2. Então eu já tenho seno, cosseno, e agora eu preciso achar a tangente de 45. O que seria a tangente de 45? Seria cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, L sobre L, que é 1. Ou seja, a tangente de 45 é 1. Então eu já tenho tudo. Já tenho seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabela para poder organizar esses números aqui, para você conseguir gravar. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui 30, 45, 60. E aqui eu vou colocar seno, cosseno e tangente. Qual é o seno de 30? 1/2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. A tangente de 45, 1. E no 60 eu tenho o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60, 1/2. E a tangente de 60, raiz de 3. Ok? Aí, para facilitar, para decorar, para quem quiser, tem até uma musiquinha. A musiquinha é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então vamos lá para a nossa fantástica musiquinha? Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certinho, gente? Essa é a música que eu já tinha cantado no meu videoclipe e cantei aqui agora para poder montar essa tabela, ok? Bom, na sequência eu vou fazer aqui alguns exemplos, tá bom? Vou fazer aqui alguns exemplos para a gente fixar essas ideias aqui. Então vamos escrever aqui exemplos. Exemplos. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o seguinte exemplo. Determine x. Determine x. Esse é o exemplo 1. Bem simples. Determine x. Qual que é a situação? Eu tenho esse triângulo retângulo. Eu tenho aqui um ângulo de 30 graus.
30 graus. Eu tenho aqui 2, aqui x e aqui 90. Então esse é o triângulo retângulo. O que ele quer? Ele quer que você determine o valor de x. Então o que você vai fazer? Você vai fazer... Bom, o que eu tenho? Pensa o seguinte, o que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto, que é o 2. Isso é o que eu tenho, é o cateto oposto. O que eu quero? Eu quero o cateto adjacente, que é o x, é ele que eu quero. Bom, qual é a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Tangente. Então, tangente de 30 é igual a cateto oposto a 30, que é o 2, sobre o cateto adjacente a 30, que é o x. Então, eu tenho que tangente de 30 é igual a 2 sobre x. E aí, eu tenho que saber de cor a tangente de 30. Qual é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, que está lá na nossa tabelinha, ok? Está lá na nossa tabelinha aqui, ó, a tangente de 30 aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, ok? Então, a gente vai colocar raiz de 3 sobre 3 é igual a 2 sobre x. E aí a gente vai usar a propriedade da proporção e multiplicar cruzado. A gente vai colocar aqui raiz de 3x é igual a 6. Então, x é igual a 6 dividido por raiz de 3. Então, racionalizando, raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui, eu tenho que o x é igual a 6 raiz de 3 sobre 3. Ou, simplesmente, se eu simplificar, 2 raiz de 3. Então, tá aí, ó. 2 raiz de 3 é o valor do meu x nessa situação, ok? 2 raiz de 3 é o valor do meu x nessa situação. Eu vou fazer um exemplo agora um pouquinho mais elaborado, ok? Vou fazer um exemplo um pouquinho mais elaborado. Então, vou colocar aqui o meu exemplo 2. Vai ser um pouquinho mais... Não, antes disso, deixa eu fazer um exemplo mais simples aqui, com determine o x de novo. Vamos colocar o determine o x de novo, para eu poder usar uma outra razão trigonométrica aqui. Vamos colocar aqui determine x, vou colocar aqui um ângulo de... Vamos fazer assim, ó. Ok? 90. Vou colocar aqui um ângulo de 45 graus e vou colocar aqui um x e vou colocar aqui 10. Ok? E eu quero determine x. Bom, o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto. Mentira, o que eu quero é o cateto oposto. E o que eu tenho? O que eu tenho é a hipotenusa. Então, eu quero o oposto e tenho hipotenusa. O que relaciona oposto com hipotenusa? Seno. Seno de 45 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, é x dividido por 10. Aí eu tenho que saber de cor o valor do seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Olha lá na tabela. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, eu venho aqui e vou substituir o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 10. Multipliquei cruzado, eu vou ter 2x é igual a 10 raiz de 2, x é igual a 10 raiz de 2 sobre 2, que é 5 raiz de 2, ok? Então, o valor de x é 5 raiz de 2. Tudo bem? Bom, pessoal, o exemplo 3 aqui, fazer um pouquinho mais elaborado, tá? O topo de um morro é avistado com um ângulo de inclinação de 45 graus. Caminhando-se 20 metros em direção ao morro, o ângulo aumenta para 60 graus. Qual a altura do morro, considerando raiz de 3 igual a 1,7? Então, deixa eu fazer esse desenho aqui. Aqui tem um morro que eu vou avistá-lo com 45 graus. Então, tá aqui o morro é esse, ok? E aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Se eu caminhar 20 metros aqui em direção ao morro, eu vou ter um novo ângulo agora de 60 graus. Aqui é 90 graus, ok? Ele quer saber essa altura aqui, eu vou chamar de H,
beleza? Qual é a altura do morro que está sendo avistado? Então eu avistava com 45, andei 20 para frente, passei a avistar com 60, que eu tive que levantar mais a minha cabeça, né, para conseguir ver, e aí eu quero saber a altura do morro. Bom, então vamos lá, vou subir isso aqui, a situação é essa, eu tenho essa figura, né, e eu quero achar esse H. Ok, bom, nesse triângulo aqui, ó, que eu vou passar aqui para você, que eu vou reforçar para você, esse triângulo aqui, ó, que eu vou reforçar e depois vou apagar, ó, esse. Não dá pra gente fazer muita coisa não, porque ele não é um triângulo retângulo. Então, os triângulos retângulos que nós temos, eu vou colocar aqui alguns vértices para vocês verem. Vou colocar A, B, C e D. Os triângulos retângulos que nós temos são, observem bem, o BCD e o ACD. Esses são os triângulos retângulos que nós temos, BCD e ACD. Ok. Então, para isso, para eu completar esse triângulo retângulo, para ele fazer sentido, para eu conseguir fazer conta, eu vou ter que usar uma outra variável, eu vou colocar aqui x, tá certo? Então, do triângulo BCD, vem que a tangente de 60 é igual a h sobre x. Do triângulo BCD, vem que a tangente de 60 é h sobre x. E do triângulo BCD e do triângulo ACD, vem que a tangente de 45 é h sobre x mais 20, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então aqui eu formei o quê? Pessoal, eu formei um sistema de equações, ok? Bom, a tangente de 60 eu tenho que saber de cor, e ela vale raiz de 3, que é igual a h sobre x. E a tangente de 45 eu tenho que saber de cor, ela vale 1, que é igual a h sobre x mais 20. Como que eu vou resolver esse sistema? Eu prefiro resolver nesse caso, pelo método da substituição. O que eu vou fazer então? Eu vou substituir. Eu vou isolar o h aqui em cima, multiplicando o cruzado, eu tenho raiz de 3x, e vou substituir esse h aqui embaixo. Então eu tenho 1 é igual a raiz de 3x sobre x mais 20. X mais 20. Eu vou colocar aqui sobre 1 e vou multiplicar cruzado novamente, encontrando então raiz x mais 20 é igual a raiz de 3x. Quando eu multiplico aqui cruzado, eu encontro x mais 20 é igual a raiz de 3x. Eu já vou usar o que o exercício me deu para facilitar um pouquinho. Já vou trocar o raiz de 3 por 1,7. Então eu tenho x mais 20 é igual a 1,7x. Ok? Então eu vou ter 1x menos 1,7x é igual a menos 20. Ou seja, menos 0,7x é igual a menos 20. Ou seja, multiplicando aqui por menos 1, eu tenho que 0,7x é igual a 20. Então, x é igual a 20 dividido por 0,7. Quanto que vai dar? 20 dividido por 0,7. Aproximadamente 28,5 metros. Então, o valor de x é 28,5 metros, né? Só que ele não quer o valor de x, ele quer o valor de h, que ele quer saber a altura. Mas a gente sabe aqui, ó, daqui vem, ó, que o h é igual, deixa eu fazer de cá, h é igual a raiz de 3, vamos melhorar isso, h é igual a raiz de 3x. Então, h é igual a 1,7 vezes 28,5. E aí, eu já fiz essa conta para vocês, só vou deixá-la aqui, que dá 48,45 aproximadamente. 48,45 metros aproximadamente é o valor da minha altura, da altura desse morro. Ok? Então, essa é a nossa parte 2, né, de razões trigonométricas no triângulo retângulo.
que fala de ângulos notáveis, ok?